Bem, pessoal, durante a pandemia a gente falou o tempo todo porque algumas pessoas nunca pegaram Covid, né? Eu mesmo participei, óbvio, de estudo clínico de vacina, mas fui testado várias vezes, nunca peguei Covid, nunca tive sintoma referido, nunca tive teste positivo, né? E a gente sabe que não é só minha situação, várias pessoas no mundo não tiveram Covid, né? E a gente vira e mexe aqui nos comentários, eu vejo gente falando, Júlio, eu saí, eu trabalhava, eu nunca tive Covid, né? Por que isso acontece? Teve debate sobre tipo sanguíneo, tudo isso. Agora a gente tem uma resposta que parece uma resposta definitiva, né? De um dos fatores mais relevantes. Um estudo britânico, né, o Reino Unido pesquisou muito sobre Covid, né, publicado numa das maiores revistas científicas, Nature, conseguiu identificar qual gene foi responsável. Perceberam que pessoas que têm uma quantidade, né, de expressão desse gene, HLA-DQ2, é justamente essa porção que é responsável por essa imunidade. Então, qual é a relação com isso, né? O que é que eles fazem? Eles perceberam várias pessoas, isso não é um relato só nosso, né? E eles fizeram um estudo que justamente colocavam as pessoas em contato com o Covid para justamente ver se a pessoa tinha ou não pegava. Percebo como é difícil você fazer estudo desse jeito, né? Porque esse estudo que eles estão fazendo já é estudo colocando Covid nas pessoas para fazer justamente essa análise, né? Um estudo bem complexo de ser feito, de ser liberado, né? Mas assim, claro que a gente está falando de grandes centros de pesquisa e infelizmente na medicina sempre é necessário às vezes você fazer estudos que envolvem pessoas, envolvem seres humanos para ver o que acontece no corpo, né? E isso dá às vezes respostas que modificam todo tipo de tratamento, revolucionam realmente, né? É sempre difícil no aspecto bioético, né? Mas hoje em dia com os comitês de ética, tudo isso é muito analisado, mas normalmente esses estudos dão a resposta muito definitiva. E aí quando eles olham essas expressões gênicas, eles conseguiram fazer essa relação causal, né? De pessoas que têm essa expressão, né? Desse HLA, realmente não tem o vírus, não pegam o vírus, né? Eles têm contato, mas não ficam doentes, eles são imunes. É uma realidade, né? A gente vai, óbvio, ampliar, devem ter outros estudos mostrando se tem uma relação, vendo se grupos maiores, né? Estudos populacionais para fazer essa relação com a enquete, mas assim, é o primeiro pontapé inicial. Um estudo muito bem feito, muito bem analisado e publicado numa revista grande. Por que é importante falar que foi publicado numa revista de alto impacto? Porque essas revistas, elas conferem todas essas informações para justamente ver se foi feita a metodologia correta, se tem validade, né? Se qual grupo foi feito, né? Todos esses aspectos bioéticos, tudo isso é analisado antes de um artigo sair publicado. Então, quando ele sai, quando ele é aceito, significa que você pode confiar, em especial nessas revistas grandes, tá bom? Júlio, será que é só isso? Não. Geralmente, quando a gente fala, a gente sabe que muitas dessas coisas, dessas imunidades, são multifatoriais. Então, pode ser que depois se identifique outros genes e tudo, mas pela característica, pelo jeito que foi feito esse estudo, talvez esse seja o fator mais relevante, tá bom? Júlio, vai testar, isso vai chegar na prática? Acredito que não. Talvez isso ajude a ver o que esse gene faz na sua imunidade para tentar se desenvolver remédios ou algum tipo de estratégia para usar nesse contexto, né? Lembrando, isso já é usado em vários aspectos, de câncer, uma série de coisas, estudos genéticos a gente consegue identificar, nem sempre muda a prática médica de forma rápida criando remédio, mas a compreensão ajuda sim, geralmente, a desenvolver novos tratamentos, tá bom? E não só da Covid, né? Eu falei com você um vídeo aqui falando, né, de como a vacina para a Covid de RNA mensageiro está revolucionando o câncer, né? Se você tiver curiosidade, veja assim. Então perceba que às vezes você faz um estudo para estudar uma coisa, uma doença, e acaba revolucionando outra, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.